Quero convidar você a acompanhar comigo no telão ou na sua Bíblia, se você tem aí presente, de papel e tinta ou digital. Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 39, mas eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos ainda consultar outros textos ao longo desta mensagem. Eu vou ler na nova versão internacional. Mateus capítulo 5, versículo 39. Você, igreja, se puder ler como está no telão, eu convido você a ler em uníssono. Podemos juntos? Vou ler também, vamos lá. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Esse texto tem sido pregado muitas vezes, mas não são poucos os que têm um entendimento errado, equivocado, estão ensinando algumas coisas diferentes daquela que Jesus está dizendo aqui. Porque, ao que parece, ao ler assim esse texto isoladamente, à luz dessa palavra do Senhor Jesus, parece errado o cristão querer pena de morte ou portar arma de fogo para sua defesa pessoal ou da sua propriedade e família, assim como recorrer à justiça quando sofrer alguma injustiça, seja oriunda de uma pessoa ou de uma empresa. Será que é isso? Muitos pacifistas se utilizam desta orientação do Senhor Jesus, retirando esse texto isoladamente, lendo e fazendo uma aplicação desse texto, para afirmar que o cristão deve ser um cordeirinho que se deixa ser agredido, oprimido, tiranizado, vilipendiado e ainda assim não fazer nada. Como nós temos visto nesses últimos dias, muitos pregadores, muitos com título de pastor, sobretudo aqueles que têm o título de pastor, estão envolvidos na política, para evocar alguns textos bíblicos para dizer que nós devemos pacificamente aceitar as coisas como estão. Mas será isso o que o Senhor Jesus está ensinando? Para entendermos o que o Senhor Jesus está ensinando, irmãos, precisamos fazer uso de alguns recursos fundamentais e não cometer um erro gravíssimo, que é a razão de toda heresia, que é a razão de toda bobagem que se fala usando a palavra de Deus. Que erro é esse? Tirar o texto do seu contexto com o pretexto de afirmar aquilo que é a sua ideologia, a sua ideia a respeito de alguma coisa, a sua crença pessoal, motivada pelas suas emoções, pelo seu eu acho, o achismo, ou até mesmo por alguma tradição equivocada. Então, para entendermos o que o Senhor Jesus está ensinando, nós precisamos fazer uso de alguns recursos fundamentais. Recurso primeiro, nós precisamos conhecer o texto. Temos que ler o texto e conhecer. A palavra conhecer, você já aprendeu, significa o quê? Ter intimidade. Eu preciso ter intimidade com o texto. No versículo 1 diz, no primeiro versículo, que nós não lemos, que vem antes, esse aí não é o primeiro versículo. O primeiro versículo desse capítulo diz que, embora houvesse uma multidão próxima, Jesus sobe para o monte e começa a ensinar os seus discípulos. Veja o que diz lá, primeiro versículo do capítulo 5, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Que diz o verso 2? E ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, nós vemos que Jesus sobe o monte, ele tem uma multidão, mas ele sobe o monte e ele vai estar ensinando aos seus discípulos. Dos versículos 3 até o versículo 12, eu estou falando do capítulo, do versículo 3 ao versículo 12,
O Senhor Jesus apresenta as 9 bem-aventuranças para aqueles que são pobres de espírito, choram, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores, sofrem perseguição e são injuriados por calúnia. Dos versículos 13 ao 16, o Senhor Jesus fala da responsabilidade que os discípulos têm de ser referencial da santidade e o amor de Deus, fazendo diferença, como o sal e a luz fazem diferença, assim eles também devem ser, assim eu e você devemos ser, impactando a humanidade através do testemunho de vida que reflete Jesus Cristo, que reflete Deus. A partir do versículo 17, o Senhor Jesus enfatiza que Ele não veio abolir a lei, mas Ele veio para cumpri-la. E Ele diz isso porque a partir daquele momento, Ele irá confrontar a maneira como eles, discípulos, criados na tradição religiosa judaica, sob a lei de Moisés, a lei dada por Deus através de Moisés. O Senhor Jesus irá confrontar a maneira como eles foram ensinados equivocadamente a respeito de algumas leis do Antigo Testamento, que por conta de algumas tradições e algumas interpretações com influências extra-bíblicas, estavam sendo usadas de forma errada. São 6 antíteses que Jesus vai apresentar, e cada uma delas, ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados de vocês, eu, porém, vos digo, reinterpretando assim a lei mosaica, mas não para dar a ela outro sentido, mas para ensinar o sentido correto da aplicação daquela palavra de Deus, através daquelas leis. Ele fala então a respeito da ira e assassinato. O que diz a lei sobre isso? Versículo 21 a 26. Dos versículos 27 a 30, ele vai falar sobre o que a lei diz a respeito do adultério e o desejo carnal. Dos versículos 31 a 32, ele vai falar a respeito da aplicação da lei sobre o divórcio. Dos versículos 33 a 37, o Senhor Jesus vai apresentar a sua interpretação, como deve ser vista a lei a respeito dos juramentos. Do 38 ao 42, a respeito das retaliações. Do 43 ao 48, ele vai falar sobre o amor aos inimigos. E é nesse contexto que nós chegamos ao texto do versículo 39 que lemos e diz: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Porém, esse versículo faz parte de uma perícope que começa no versículo 38. Diga depois de mim, perícope. Diz para quem está do teu lado, não é para botar um nome em alguém. Vai ninguém sair daqui pensando, bom nome para botar no meu filho. Perícope. Não faça isso. O que é uma perícope? Perícope, amados, é um trecho específico das Escrituras que forma uma unidade completa de sentido. Então, num capítulo, você pode ter várias perícopes. Então, vejamos, esse versículo que lemos, 39, a perícope começa no versículo anterior, no versículo 38. O Senhor Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas, veja que dá continuidade à ideia, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então Jesus está falando a respeito de uma lei, lá na lei de Moisés, dada por Deus, que
afirma: olho por olho, dente por dente. E essa lei estava sendo aplicada de maneira indiscriminada, equivocadamente, erradamente. Então Jesus diz: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Faz parecer que Jesus, peraí, primeiro Jesus diz lá: eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisas da lei que estão sendo feitas erradas. O Senhor Jesus não está dando uma interpretação nova para a lei, Ele não está torcendo o sentido da lei, Ele está trazendo de volta para o sentido para o qual a lei foi estabelecida. Hoje nós estamos vivendo uma realidade do nosso país em que você certamente em algum momento já ouviu algum âncora, algum jornalista, algum comentarista de política dizendo: é preciso voltar à intenção do legislador quando foram escritos os parágrafos, os artigos da Constituição Federal, porque eles estão sendo vilipendiados, usados erradamente, ultrapassados por aqueles que hoje deveriam estar defendendo e protegendo-os, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, que se desviou completamente do seu propósito e estabeleceu uma ditadura do judiciário nesse país, exatamente indo contrário ao que aqueles que deram a gênese a essa carta magna que temos hoje, tiveram uma intenção no que escreveram. Mas nós falamos da primeira ferramenta até aqui, primeiro recurso, que é conhecer o contexto. Agora já conhecemos o contexto do texto. Agora vamos para o contexto cultural da época. O Senhor Jesus diz: aquele que diferir na face direita. Por que ele não disse ferir na face esquerda? Por que ele não disse na testa? Por que ele não disse no ombro? Por que ele falou na face direita? Quando nós começamos a fazer perguntas ao texto, nós somos obrigados a procurar a fonte, a origem, que pode dar a resposta e o entendimento a essa pergunta. Por que Jesus não fala o lado esquerdo do rosto? Por que ele fala direito? Algumas versões da Bíblia em português, como por exemplo a Revista e Corrigida, falam bater na face. Já a Nova Almeida atualizada traz dar um tapa. Então, aquele que lhe der um tapa na face direita, ou aquele que bater na tua face, do lado direito, ou, como nós lemos aqui na NVI, aquele que ferir na face direita. Amados, naquela cultura, e aí a gente precisa ir para a cultura para entender por que Jesus está falando isso. Naquela cultura, as pessoas tinham que fazer algo importante. Quando elas tinham que fazer algo importante, elas utilizavam a mão direita. Porque na cultura, não só judaica, mas de alguns povos do Oriente Médio, e até mesmo de alguns povos asiáticos, as coisas importantes, as coisas nobres, devem ser feitas com a mão direita. Devem ser colocadas do lado direito, porque o lado esquerdo é o lado considerado da maldade, do erro, da coisa suja. Então, naquela cultura, as pessoas, quando tinham que fazer algo importante, utilizavam a mão direita, porque a mão esquerda era considerada para uso de coisas não honrosas, como, por exemplo, manipular o lixo.
Você não levaria o lixo de casa pegando com a mão direita, você pegaria com a mão esquerda. Ao se limpar depois de aliviar-se no sanitário, você não usaria a mão direita com o papel higiênico, você usaria a mão esquerda. Ou com a duchinha. Jamais a mão direita. Na cultura judaica, ser esbofeteado na face direita era um gesto muito significativo e mais até do que uma agressão física comum. Chegar aí perto de uma pessoa e dar uma chegada para lá de ombro nela, dar uma rasteira, dar um soco no ombro, já era uma agressão. Mas bater na face da pessoa e do lado direito, isso era algo de extrema gravidade, desonrosa. E para bater na face direita, se é que se está fazendo algo com a intenção de fazê-lo, usaria a mão direita. E para bater na face direita, ninguém vira a mão assim para bater, dá com as costas da mão. Isso era considerado um insulto humilhante, degradante, que não buscava ferir fisicamente, mas desonrar a pessoa publicamente. Esse costume também esteve presente em outras culturas. Você certamente viu algum filme de capa e espada, retratando a cultura da Idade Média, lá na Europa, por exemplo, e quando alguém naquele filme queria ofender gravemente a outra, ou expressar seu desconforto, a sua animosidade contra a pessoa, tirava a luva da mão direita e esbofeteava a pessoa, batendo com a luva no lado direito do rosto daquela pessoa. Quem já viu isso em filme? Você já viu isso? E ao fazê-lo, automaticamente, aquela pessoa que recebia essa bofetada, fosse com a luva ou com a mão, ela se sentia na obrigação de defender a sua honra. De que jeito? Duelando até a morte com aquela que lhe esbofeteou. Então nós usamos desse recurso do contexto cultural, fomos para o texto, no contexto do texto, entender o que estava sendo falado, o que está vindo antes, e não apenas extraindo o versículo do seu contexto. Agora precisamos usar um outro recurso, chamado exegese do texto. Exegese significa tirar do texto o sentido para entender o que está sendo dito ali. O texto em grego, e aí a gente tem que ir lá no original. O texto em grego, pode colocar, por favor. O texto em grego, você está lendo aí, eu queria que você lesse comigo em uma só voz, vamos juntos? Cadê Vitão? Ego de lego rimin mea nistenai tuponero, al hostis si rapizei estendexian siagona, strepson auto caetenalen. Entendeu tudo, né? Isso é grego, koiné, é o grego falado na época em que Mateus escreveu. E o que está sendo dito ali é o que nós lemos antes em português. Agora, tem uma palavra ali, eu estou sem o pointer, tem aí? Não tem problema, dá uma olhadinha, está vendo essa última palavra do lado direito aqui, mais extremo? Strepson, é como se lê, a primeira letrinha que parece um O, é o nosso S, o T é o nosso T, o P é o R, som de R, o E é o som de E mesmo, aquele símbolozinho do tridente é o símbolo da psicologia, porque é o psi, né? O O lê como O mesmo, e o V a gente lê como o som do N, então se lê strepson.
Está aprendendo grego, hein? É aquelazinha ali, strepson. Essa palavra grega, strepson, traduzida nas versões que nós temos em português, ela tem alguns sentidos, alguns significados no grego. Um deles é virar, oferecer. E assim a gente pode entender o texto como sendo virar-se ou dar as costas. E isto está coerente, por exemplo, quando nós lemos João capítulo 20, 14. Por favor, coloque. João 20, 14. Pode colocar na versão revista e corrigida para ficar igual a minha aqui? Isso. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. A palavra voltou-se ali é exatamente a mesma, strepson. Logo, o sentido do texto é o sentido de dar as costas, não aceitar a provocação. Quando ele fala, dá-lhe à esquerda, ou vire à esquerda, a ideia do texto, do que o Senhor disse é, vire, dê as costas, não ligue para o que aconteceu, não responda à ofensa. Não é a ideia de que já que me deu no lado direito, eu pego, então fica à vontade, quer bater também na esquerda? Porque fazer isso seria instigar ainda mais a ira da pessoa, sim ou não? O camarada vem e bate na minha face, para demonstrar a animosidade dele contra mim, quer me humilhar. Eu vou pegar e virar ainda, peraí um pouquinho, agora esse lado. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo, coloca mais lenha na fogueira para ele bater mais um pouquinho, para você ser bem humilhado. Alguns ainda vão usar erradamente a palavra de Deus, diz assim, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, no sentido de dar o outro lado para ele bater, para você sentir dor, e todo mundo vê que você ficou ainda mais humilhado. Não é isso que Jesus está dizendo. O sentido é dar as costas, não aceitar a provocação, não responder à ofensa. E esse gesto implica uma rejeição à lógica de retaliação, ainda que não signifique aprovação ou aceitação passiva da injustiça. Não é aceita que dói menos, não é isso. E isso se harmoniza com o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 26, versículo 20, que diz, que destaca a importância de se evitar alimentar conflitos. Veja o que diz o texto: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Então como é que eu ainda vou dar o lado esquerdo aqui e dizer para ele, bate, pode bater, quer bater aqui também? Não é isso. Assim, como diz o texto, como o fogo depende de combustível, a contenda depende de respostas ou reações. Ele me chamou de feio, eu fiquei ofendido. Ah, de feio é você. Vai dar em que isso? Ele vai me agredir com outra coisa. E se eu retrucar, onde vai parar isso? Retaliar ou retribuir a desonra, amados, frequentemente perpetua e intensifica o conflito, alimentando o orgulho e a discórdia. E não é isso que o Senhor está esperando que a gente faça. O ensinamento dele é exatamente diferente. O Senhor Jesus está incentivando os seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Eu não entendi. Tem discípulo de Jesus aqui, irmão? Só porque eu falei que a gente pode passar um pouquinho da hora? Pode ficar tranquilo, até 3 horas não chega.
Não, 3 horas a gente já chegou outra vez, né? Então até às 4. Não estou pensando em bater recorde. O Senhor Jesus está incentivando os seus discípulos a não responderem às provocações ou desonras que receberiam, rompendo assim o ciclo de agressão, pois a verdadeira força está em evitar o conflito desnecessário. Diga depois de mim, evitar o conflito, agora com ênfase, desnecessário. Porque tem conflito que não tem jeito. Mas a maioria dos conflitos são desnecessários. Então, é evitar o conflito desnecessário, mantendo a dignidade e a paz. Se a minha esposa não está bem, eu falo com ela, ela fala comigo de uma forma meio atravessado, eu me sinto ofendido com aquilo, eu retruco. Onde vai parar isso? No mínimo alguém dormindo na sala, né? Poderia-se afirmar com isso que Jesus está ensinando que é errado a gente se autodefender? Será que é isso que Jesus está falando? Ou seja, se um estuprador for estuprar uma mulher, ela não deve resisti-lo? Ou se ela for estuprada, ela deve deixar isso para lá? Se um tirano impor uma lei tirana, ou exercer o poder tiranicamente sobre mim, eu deverei me submeter? É isso que Jesus está ensinando? Se um assassino assassinar meu filho, eu devo deixar isso para lá? Se uma pessoa usar de fake news para destruir a minha reputação, eu devo fazer de conta que nada aconteceu? Será que é isso que Jesus está ensinando? De forma alguma. Esse ensino de Jesus, de forma alguma, pode ser interpretado como uma proibição de autodefesa. Diz para quem está ao teu lado, Jesus não está proibindo autodefesa. Diante de crimes graves, injustiças estruturais ou abusos, ele não está dizendo que eu devo ser passivo, fazer de conta que isso não aconteceu, porque eu sou um discípulo de Cristo. Eu pergunto a você, Deus está deixando o pecado impune? A palavra de Deus diz, a alma que pecar essa, morrerá, e a gente sabe que morrer significa sofrimento, e não apenas desencarnar e ir para o inferno. Então, se basta ao servo ser como seu senhor, o discípulo ser como seu mestre, não é isso que Jesus está dizendo. O contexto, como nós vimos, está relacionado à superação da retaliação pessoal. Jesus começa dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito pelos seus ancestrais, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. O que ele diz? O que ele diz? Jesus está relacionando a superação da retaliação pessoal. Jesus está respondendo à aplicação abusiva do princípio de olho por olho, dente por dente, como foi estabelecida pela lei lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, que originalmente era uma diretriz legal destinada a limitar vinganças desproporcionais, mas estava sendo usado para legitimar as vinganças. Irmãos, eu venho da roça, eu vi muito disso acontecer. Eu devia ter por volta de 7 anos de idade. Estava vindo do grupo escolar João Guimarães, onde eu estava estudando, uma escola pública em Italva, que era um distrito da cidade, do município de Campos. Ficava do outro lado da cidadezinha, que era uma vila, não era nem cidade ainda, era uma vila. Tínhamos lá, talvez, umas 10 mil famílias, ou pouco mais que isso.
E eu estava voltando, e quando eu cheguei na ponte, o leiteiro estava entrando na ponte. E ele era muito conhecido, e a última casa onde ele deixava leite era minha. Então, ele vinha sentado num cavalo, o cavalo tinha um arreio, e de um lado e de outro, feito de couro, tinham espaços onde as garrafas de leite eram colocadas, tampadas com cortiça na boca. Cada garrafa daquela representava uma casa, onde ele ia deixar passar e deixando as garrafas. Depois, ele vinha outro dia para cobrar, ou por mês, ele cobrava daquelas pessoas que compravam dele o leite. Eu estava voltando para casa, eu peguei e pedi a ele uma carona, ele falou, sobe aí, eu subi na garupa dele, no cavalo, e eu me senti o cara, né? Vou para casa de cavalo, de carona, né? Seria como pegar uma carona aí num automóvel de alguém que está passando e te deu carona. Mas quando a gente está chegando na descida da ponte, que a ponte era mais alta no Rio Muriaé, e o outro lado faz uma descida assim, para dar continuidade, tem um cruzamento. E naquela época era uma das poucas ruas calçadas no centro, que do lado esquerdo ia dar num hospital, Hospital Municipal de Talva. Santa Casa de Talva, Santa Casa de Misericórdia de Talva. E quando nós estamos descendo, nós ouvimos estampidos de tiro. E aquele alvoroço, e as pessoas correram. Você pensa que quando ouvia tiro, as pessoas corriam do tiro? Todo mundo corria para ver o que ia acontecer. O que tinha acontecido? Lá ninguém corria de tiro. Interessante, né? Porque quase sempre era um boi doido que saiu coiceando, matava o bicho. Mas não. Alguém tinha acabado de assassinar Maria Pinto. E quem foi que assassinou Maria Pinto? Uma pessoa de uma família que tinha uma rixa de morte com a família de Maria Pinto. E era uma rixa que passava de pai para filho. E ela era a matriarca daquela família. E ela era tida como uma pessoa ruim. Assim como da outra família, pessoa ruim. Gente braba, gente violenta, gente que resolvia na faca, gente que resolvia na bala. Gente que lavava a honra no sangue. E tudo começou por causa de uma desavença. Outra feita eu estava na festa de Talva, cheguei de férias e nós tínhamos a festa da cidade. E a festa da cidade era aquele monte de barraquinha, vendendo doce, salgado, brinquedos, parque de diversão. Era a diversão do lugar. Vinha gente de tudo quanto era lugar. E eu estou com a minha irmã, Cláudia, numa barraquinha de... Sabe aquele negócio que você joga para acertar o alvo? Dardo. Estou eu lá porque eu queria ganhar um brinquedinho de corda. Eu nunca tive um brinquedinho de corda. Imagina, eu da roça. Era a minha oportunidade. E é claro que eu não acertava, né? Mas eu estou aqui com Cláudia. Cláudia, minha irmã, um ano mais nova que eu. Nós devíamos ter talvez uns 11 anos. Já estava morando aqui no Rio, aqui em Nova Iguaçu. De repente, do nosso lado, o moço que estava virado para nós, assim, virou aqui, pegou a arma e descarregou a arma na nuca do homem que estava dentro da barraquinha, junto com a filha dele, vendendo, eu nem sei o que, porque era na barraquinha do lado. Assassinou aquele homem a sangue frio. Você sabe por quê? Porque na festa anterior, que foi na cidade de Cardoso Moreira, a cidadezinha vizinha,
Aquele homem daquela barraca teve uma desavença com esse homem. E para resolver essa desavença, esse camarada foi lá e assassinou. E era assim, irmãos. Jesus está aqui dizendo: não pode usar essa lei de forma desmedida. Ela não foi feita para vocês se vingarem e darem vazão ao ódio, e darem vazão ao rancor, e darem vazão à ira. Essa lei foi estabelecida para haver justiça, não vingança. Jesus ensina que no nível pessoal, os discípulos devem buscar a superação da retaliação em prol da reconciliação e da paz, porque nós não fomos salvos porque éramos gente boa. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos para Deus em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus vai dizer, pelo profeta Isaías, que nós éramos como trapo de imundícia para Deus. Mas ainda assim Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho, que enquanto estava sendo torturado, pregado naquela cruz, a sangue frio, depois de já ter sofrido toda a tortura que sofreu, ele não amaldiçoou e não pediu a Deus justiça para matar aqueles que o assassinavam. Ele orou pedindo: Pai, tem misericórdia, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Eles eram dignos de sofrerem a sanção, mas ainda assim o Senhor não os amaldiçoou. As ilustrações dadas nessa perícope pelo próprio Senhor, uma bofetada, entregar a túnica, quando você continua lendo o texto até o fim da perícope, uma bofetada, entregar a túnica, caminhar a segunda milha, lidam com situações de humilhação, de exploração, de injustiças menores, não com crimes graves ou ameaças existenciais. Jesus propõe uma resposta radical, inesperada, que subverte o agressor, revelando a injustiça e apontando para a ética do reino de Deus, onde o mal não é vencido pelo mal, mas como diz Romanos 12, 21, o mal é vencido pelo bem. O Senhor diz através do apóstolo Paulo: não vos deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Essa orientação do Senhor Jesus não é, entretanto, amados, um chamado à passividade. A Bíblia claramente apoia a preservação da vida, a busca pela justiça, como nós lemos em Êxodo 22, versículo 2 e 3, Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9. A autodefesa, ela é legítima quando está em jogo a proteção de si mesmo, de outros ou do patrimônio contra danos graves. Mas não por uma injúria, não por uma ofensa, não por uma calúnia. Como é que a Bíblia nos faz entender o que nós podemos fazer como legítima defesa? A autodefesa ou legítima defesa, ela é permitida pela palavra de Deus. Quando você lê Êxodo capítulo 22, versículo 2 e 3, lá permite que alguém defenda a sua propriedade e a vida contra o invasor. Veja o que diz: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. A nossa lei civil, penal, criminal brasileira fala bem parecido com isso daqui. Entrou um bandido na minha casa,
e eu, para defender a minha vida, acabo por tirar a vida dele, é claro que eu vou passar por um julgamento. É claro que o juiz vai ter que determinar se eu respondi na medida da gravidade ou se eu exacerbei. O cara chegou lá, desarmado para me roubar. Eu dei uma paulada na cabeça dele e matei. Precisava disso? O cara chegou lá desarmado para me roubar. Eu peguei ele me roubando a minha bicicleta, saquei da arma que eu tinha em casa, dei um tiro e matei nele. Matei ele. Eu precisava fazer isso? Então, de qualquer forma, eu vou ser julgado. Por quê? Porque eu posso ter usado desproporcionalmente a força. Quem está entendendo? Então, conquanto eu possa, à luz da palavra de Deus, exercer a minha autodefesa, eu não posso usar de modo desproporcional a força para fazê-lo. Por isso a palavra de Deus diz, é olho por olho e dente por dente. Não é porque você me deu uma entrada dura no jogo e brigou comigo e me deu uns socos, a gente se desentendeu, você me deu um soco, no próximo jogo eu vou armado com uma faca, com uma peixeira, com um revólver para matar você. Que negócio é esse? É inadmissível isso num crente. A palavra de Deus nos faz saber que proteção da vida é uma responsabilidade nossa, inclusive a nossa própria, do nosso patrimônio e das pessoas que estão sob o nosso cuidado. Em Neemias capítulo 4, versículo 17 e 18, os judeus se armaram para proteger suas famílias enquanto estavam realizando o trabalho de Deus. Versículo 17 e 18 diz, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Por quê? Porque havia uma séria ameaça de inimigos que iriam vir para matá-los, de modo a impedir que eles reconstruíssem Jerusalém. Então eles se prepararam para se proteger, caso aquilo se concretizasse. A Bíblia nos fala a respeito do direito à justiça. O apóstolo Paulo, ele apelou ao sistema legal romano para proteger a sua vida e os seus direitos. Paulo é preso sob acusação do sinédrio judaico, de que ele era um agitador e inimigo da fé judaica, porque ele pregava o cristianismo. Ele acaba sendo preso. Ele vai para Cesareia, levado preso, porque querem matá-lo lá. Mas mesmo lá em Cesareia, descobre-se um plano para matá-lo durante uma viagem. E aí quando os inimigos vão, e eles querem que Paulo seja levado de volta para Jerusalém, porque seria a circunscrição, o juiz natural para julgar a causa, Paulo, que também era cidadão romano, ele, sabendo que se ele vai para Jerusalém, iria ser assassinado, ele evoca a lei para preservar a sua vida. Ele diz, não, vocês não podem fazer isso porque eu sou cidadão romano, eu exijo comparecer perante César, porque eu sou um cidadão romano, eu não posso ser julgado pelas leis judaicas, eu tenho que ser julgado pelas leis romanas. Então, sim, Paulo vai lá, usa a justiça como seu direito para preservar a sua vida. O ensino de Jesus, amados, não promove submissão cega
a sistemas tirânicos ou injustos. Exemplo, os apóstolos, eles obedeceram ordens tiranas que contradiziam a vontade de Deus. Atos capítulo 5, versículo 29. E no caso de calúnias ou ataques à reputação, as Escrituras defendem o uso da verdade para expor o erro. Provérbios capítulo 26, versículo 4 e 5 diz: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Se você dá trela para uma pessoa insensata, falando asneira, gritando, te xingando, te humilhando, e você vai discutir com essa pessoa, você vai se igualar. Tira lenha. Mas às vezes o brio, o orgulho diz: mas vão dizer o que de mim? Que eu sou um covarde. Vão dizer o que de mim? Que tudo que ele está falando é verdade. Eu tinha um princípio quando garoto, quando eu vim para Nova Iguaçu, porque é um troço diabólico. Na escola, começa com os garotos e com as meninas. Aquele aluno mais quietinho, que tira boas notas, mais acanhado, que não é de estar envolvido com a galera, começa a ser ridicularizado, sofrer bullying. Não é assim? É ou não é? Eu era um garoto assim. E até os garotos mais fraquinhos que eu passaram a tirar farinha de mim. E volta e meia tinha um, porque estava no meio da galera, pegava e dizia: Cláudio, seu filho, você é um filho. Na minha mente vinha sempre algo assim: número 1, eu não vou dar conta, se eu for brigar com ele, não vou brigar sozinho, ele é menor que eu, os outros vão vir, vão bater em mim, eu vou apanhar. Segundo, a minha mãe é isso? Não. Então por que eu vou tomar as dores? Eu sei que a minha mãe não é isso. Não, mas eu tenho que defender a honra da minha mãe. Ia lá, brigar, cavava o problema, de repente saía dali com o braço quebrado, ou no mínimo, com um bocado de hematoma, a cara raspada no chão. Por quê? Porque eu fui enfrentar um tolo. No caso de calúnias ou ataques à reputação, o que as Escrituras dizem? Elas defendem o uso da verdade para expor o erro. Provérbios 26, 4 e 5. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio, e você é um tolo. O perdão, irmão, então eu tenho que perdoar tudo. Eu tenho que perdoar, mas o perdão não elimina a busca por reparação justa. Eu perdoo, mas dependendo do que fez, vai ter que se responsabilizar. Eu perdoo, mas vai ter que se responsabilizar. O que fez? A gravidade do que fez. Quais aplicações nós temos disto para o nosso contexto moderno? Primeiro, como aplicar essa palavra de Deus, do Senhor Jesus, diante de crimes graves, como estupro, como assassinato? Jesus não está pedindo, irmãos, que nós sejamos passivos diante de tais atrocidades. Não. Nós devemos resistir ativamente ao mal para proteger a vida, denunciar os culpados conforme os princípios da justiça divina. Se uma pessoa chegar aqui
e disser para mim: pastor, eu estou aqui, eu preciso abrir meu coração para o senhor. Pois não, pastor, eu matei uma pessoa. Você matou uma pessoa? Matei. E aí? E aí que eu estou arrependido, eu sei que eu cometi um pecado. O que eu faço, pastor? Simples. Vamos sair daqui nós dois, vamos na delegacia, eu vou com você e você vai se entregar. Mas pastor, eu tenho família. Você pensou nisso quando matou aquela pessoa? Pastor, mas eu vou ficar preso o resto da minha vida. Você pensou nisso quando você tirou aquela vida? Mas pastor, eu não tinha Jesus, eu agora recebi Jesus. E isso é licença para você não ser exemplo. Quando a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus já me lavou e me purificou de todo o meu pecado e me livrou de toda a injustiça. E qual é a injustiça que vai ser feita contra você se você for preso? Irmãos, o crime tem que ser responsabilizado. Minha irmã, ele adulterou. Perdoa, seja feliz e vai você ser feliz. Mas não fica guardando, azedando. Quero mais é que ele quebre a perna. Ai, tomara que um câncer pegue aquele desgraçado. Ah, se um carro passar por cima dele. Ah, tomara que essa com quem ele está faça ele de gato e sapato. Você é crente? Ou você é discípulo de Jesus? Perdoa. Segue sua vida. Pastor, eu tenho que perdoar e manter relacionamento. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz: perdoa. Não aceita dentro de você o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o azedume, aquilo que quando você pensa, aquilo te faz mal, tua pressão sobe, te dá sudorese, você fica nervoso, você perde o sono. Não, abandona isso. Abandona isso. Por que é que você vai estragar o futuro da sua vida? Mas ele estragou o meu futuro. Não, ele estragou o dele. Você acabou de ser livre, porque você descobriu. Nós precisamos, irmãos, aprender a olhar para as coisas com a ótica de Deus e não a ótica da cultura. Não a ótica dos pensamentos intrusivos que geram em nós sentimentos ruins para que nós façamos aquilo que desonra a Deus. Nós devemos resistir ativamente ao mal para proteger a vida e denunciar os culpados, conforme os princípios de justiça divina, sim. E o que fazer diante das injustiças governamentais? A palavra de Deus diz que devemos ser submissos a toda autoridade. Eu estou ouvindo aí pastor fulano de tal, que é não sei o que aí, da igreja não sei o que lá, que está aí, o outro lá que é político, que é crente evangélico, pastor, está lá abraçando aquele que a gente sabe que é corrupto, devia estar na cadeia, mas diz que a gente tem que aceitar porque é autoridade. Sim, submissão à autoridade é um princípio bíblico, está lá em Romanos 13, de 1 a 7. Mas não quando as leis são contrárias à justiça de Deus. Se o que o Supremo Tribunal Federal quiser ofende a Deus, a santidade de Deus, os princípios e valores de Deus, eu vou para a cadeia, mas eu não vou aceitar. Se o Congresso Nacional votar uma lei que me obrigue a fazer aquilo que é contrário aos princípios e valores de Deus, eu vou para a cadeia, mas eu não vou fazer. A cadeia pode tirar de mim os dias de vida que eu tiver nessa terra, mas eu vou ver a eternidade com Deus no céu.
Porque é muito bonito, irmãos, a gente falar de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdinego, mas quando chega a nossa vez, a gente faz o quê? E não é por outra razão que as coisas estão como estão. A resistência pacífica e profética, como a de Jesus e os apóstolos, é apropriada nesses casos. Eles foram mortos. Todos os apóstolos foram mortos, menos João. Paulo morreu decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. O outro foi cerrado vivo. Todos eles morreram tragicamente, irmãos, por não negar sua fé, indo contra leis injustas. E diante de ataques à nossa reputação, é possível confrontar falsidades e buscar reparação sem rancor ou vingança, mantendo a integridade e a verdade como valores centrais. Eu não preciso querer o mal do outro por causa do mal que ele me fez. Se o que ele fez gerou um peso de prejuízo real à minha imagem, eu tenho a justiça para recorrer, mas não fazer a minha justiça contra ele. E nem desejar que a justiça contra ele seja desproporcional ao que ele fez. Jesus ensina a abandonar o ciclo de retaliação, a vencer o mal com o bem, mas isso não implica aceitar ou ignorar abusos, crimes ou injustiças graves. Irmãos, eu era o pastor dessa igreja. 4 anos de ministério, caluniado, ofendido, publicamente, inclusive no dia de uma assembleia para decidir se eu ficaria aqui ou não. Os que estão aqui, quantos aqui me viram me defender? Quantos aqui me ouviram falar mal ou falar alguma coisa a respeito daquelas pessoas em minha defesa? Podia ter dito: fulano, você não tem autoridade para estar falando isso, você não é dizimista. Você rouba de Deus, você é ladrão. Está me acusando de que eu não coloquei um prego para fazer aqui a obra da igreja. Estou aqui há 4 anos, ele nunca botou um prego. Você não é dizimista? Podia ter feito, não fiz. Podia ter feito para o outro, que veio para cá com 3 páginas para ler de mentiras a meu respeito, para dizer: fulano, você está fora de ordem. Eu que estava presidindo. Você está fora de ordem. Você pode provar isso daí? Mas eu posso provar que você compra carga roubada, que você empresta dinheiro a juros, você é agiota. Eu posso provar. Eu não fiz. Quando essas pessoas foram embora daqui, irmãos, porque a igreja disse: pastor, fica, vocês façam o que vocês quiserem. E eles foram embora, louvado seja o Senhor por isso. O secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, que era também secretário executivo da Ordem dos Pastores Batistas da Convenção Batista Brasileira, recebe um e-mail meu, que eu mandei para o Jornal Batista, como leitor do jornal e pastor, questionando um posicionamento do jornal, da convenção, melhor dizendo, porque em vez de colocar uma carta aberta à nação brasileira, se é carta aberta à nação brasileira, tinha que ser no jornal de circulação civil, social, curricular, mas colocou no Jornal Batista, que era um jornal que tinha uma tiragem de 10.000 exemplares, para um Brasil Batista de milhões de pessoas. Eu disse: isso não era para estar aqui. Isso era para estar no Jornal Globo, Jornal O Dia, no Jornal do Brasil, no Jornal da Folha de São Paulo. Eu recebo um e-mail assinado pelo secretário executivo. A carta não foi nem para ele, foi para o Jornal Batista. Mas ele tomou as dores para dizer: é por causa de gente como você, que mente no concílio, e que quando assume o ministério, começa a expropriar a igreja, tirando e roubando o patrimônio dela e tirá-la da convenção, é que as coisas não andam como deveriam andar. Ele me chamou de ladrão, ele me chamou de mentiroso,
Ele disse que eu menti no meu concílio, que teve mais de 20 pastores. E ele que até um tempo atrás, quando visitava as igrejas aqui na Baixada e eu estava, fazia questão de dizer, está aqui no meu, me chamava de meu sobrinho, pastor Cláudio Barroso, porque nós fomos da mesma igreja, quando eu não era nem seminarista e nem ele. E nos conhecemos lá por anos, frequentou minha casa. Agora me acusa disso. Por quê? Porque tinha envolvimento com as mesmas pessoas que saíram daqui me caluniando. E o que ele fez? Eu tinha documento para chegar na justiça e tirar as calças dele. Porque eu sou um pastor batista. Eu sou uma figura pública. Eu represento uma igreja, uma comunidade de fé. Eu não fiz nada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, vocês têm problema entre vocês. Em vez de vocês resolver entre vocês, vocês vão à justiça dos homens para fazer vergonha, para o mundo olhar e dizer assim, olha lá os crentes, olha lá, eles se degladiam, eles se caluniam, eu não vou fazer isso. Agora você olha o YouTube, o que você mais vê é gente botando podre dos outros no ventilador em nome de pastor, de crente, sim ou não? A ética do reino exige sabedoria para discernir quando resistir, como proteger os vulneráveis e como confrontar o mal de forma que glorifique a Deus e promova a justiça verdadeira. Eu não fui prejudicado em nada, porque o meu Deus me honrou, o meu Deus foi comigo, a mão do Senhor, a justiça do Senhor não falha. Eu não precisei ficar pedindo nada, pelo contrário, pedi ao Senhor que tivesse misericórdia. Na época da Covid, ele ficou entre a vida e a morte, e eu levei toda a igreja a orar por ele. E nós oramos aqui até ele sair. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 42, o Senhor Jesus está ensinando contra a vingança pessoal. O Senhor não está ensinando contra a legítima defesa. Diga, Jesus está ensinando contra vingança pessoal, não. Ficou em dúvida, né? Só porque eu botei o não no final. Então diga, Jesus está ensinando contra a vingança pessoal, mas não contra a legítima defesa. Meu irmão, se você tiver legítima defesa para exercer, exerça. Só cuidado, para não exercê-la com ódio, com rancor, com desejo de vingança. Porque senão, você abrirá brecha para a maldição na sua vida. A disposição de oferecer a outra face, como foi traduzido para a nossa língua e outras línguas, refere-se a ofensas menores e humilhações, não a ameaças graves à vida ou à integridade de uma família. Se eu receber uma ameaça de morte, e aquilo for algo real, ou que me pareça real, eu vou à delegacia da parte. Eu vou pedir salvaguarda da minha vida. Eu tenho um vizinho que diz que ele vai me matar, e eu sei que ele é violento. Tudo isso começou porque ele foi entrar na casa dele, o meu carro quebrou na porta da casa dele, e eu não tive como tirar. Ele chegou azedo por alguma coisa lá, e falou um monte de impropério. Ele já não gostava de crente mesmo, ele já tinha problema comigo, por eu ser crente. O cara falou um monte de negócio de tal, e eu não falei nada, eu fiquei quieto. Todo mundo da vizinhança viu eu me calar. Ficou ruim para ele. Em vez dele pegar e reconhecer, isso fez ele ficar mais irado ainda, e começou a me ameaçar. Eu sei que o cara é violento, ele já brigou com outro vizinho. Eu vou esperar ele fazer uma besteira? Eu não vou fazer nada contra ele, eu.
Mas dependendo do que ele faça, eu vou na delegacia e faço um boletim de ocorrência. Se amanhã ele fizer alguma besteira, a justiça que vai resolver com ele. Eu não vou pegar um porrete e vou deixar já pronto aqui. Se ele vier, eu já ponho aqui para dar nele. Que história é essa? Proteger a vida de sua família é uma responsabilidade dada por Deus. Veja o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Paulo afirma que quem não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Um colega da escola foi lá e agrediu seu filho. É um garoto, é de menor. Aí você pega o seu filho e fala assim: não, filhinho, deixa para lá porque nós somos crentes. Não. Ele vai fazer de novo. Vá na escola. Dê parte do garoto. Exija que a escola chame os pais. Que faça uma reunião entre vocês para resolver como é que vai ficar esse negócio. Veja que atitude os pais vão ter com relação àquele menino. Veja que atitude a escola vai ter com aquele menino. Porque ele fez com seu filho, vai fazer com outro se não fizer com seu filho de novo. Mas não vá com rancor. Não vá com ódio. Não ensine o seu filho a ter ódio e rancor. Diga para o seu filho: vamos perdoá-lo, mas nós vamos que ir lá, porque alguma coisa aconteceu. Talvez os pais dele não tenham ensinado como ele precisava ser ensinado. E ele precisa, ele não pode continuar assim. Nós vamos lá, mas nós não vamos querer o mal dele. Nós vamos lá para resolver a situação. Ensina para o seu filho com a sua atitude. Faça ele ver que você não está indo com ódio. Aquele menino, aquela desgraça daquele menino, aquele miserável daquele menino fez isso com meu filho. Você está querendo o quê? Atrair demônios para a sua vida? Faça isso não. Cuidar, proteger a família, a vida, responsabilidade dada por Deus. Isso pode incluir medidas de proteção legítimas, mas desde que sejam usadas com sabedoria e justiça. É preciso evitar o espírito de retaliação. Mesmo com o direito de se proteger, o cristão deve evitar agir movido pela raiva, ódio ou vingança. Por favor, diga: raiva, ódio, vingança. Fala com raiva. Raiva, ódio, vingança. Não é para mim. Não é para mim. Meu irmão, foi com raiva, ódio e vingança que Deus tratou você? A palavra de Deus diz que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ainda assim Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. A defesa deve ser motivada pelo cuidado e pela preservação da vida, não pela destruição do agressor. Jesus não proíbe explicitamente o uso de meios de proteção legítimos, incluindo armas de fogo. Mas seu ensino exige que qualquer ação seja tomada com humildade, amor e confiança em Deus, não com espírito de retaliação ou dependência excessiva dos meios humanos. Pastor, o senhor está querendo dizer com isso que o senhor é a favor de crente ter arma? Eu estou dizendo que a Bíblia não diz que é pecado ter. É pecado ter se isso for contra a lei. É pecado ter se a intenção de ter for para usá-la dando vazão a um sentimento negativo. A decisão de ter e ou portar uma arma deve ser guiada por oração, estudo das Escrituras, consulta a líderes espirituais e familiares, sempre dentro do contexto da lei e com uma clara consciência cristã.
Quem não tem capacidade para viver o ensino do Senhor Jesus em Mateus 5,39, que estamos tratando, claramente não disporá de condições psicoemocionais para ter e ou portar uma arma, ainda que a lei o permita e o exame psicotécnico aprove, e ele vá na loja, ele compre, ele vá lá no CAC, ele se inscreva, e acabou. Melhor não ter, não. Eu conheço gente que diz assim, não, mas eu quero comprar para ter só porque eu gosto de arma, eu gosto de faca. Eu falei, irmão, tu tem problema. Eu gosto de arbalete, é uma arma contra peixe. Ah, mas o senhor não pode usar ela também contra uma pessoa? Posso, mas eu não tenho a pretensão de usar, nem comprei para esse fim. Eu comprei para mergulhar. Bom, tem um robalinho que eu vou levar para casa. Eu não comprei para deixar lá, perto da minha cama, embaixo da minha cama. Não. E eu tenho porque a lei me permite ter para praticar o esporte de pesca subaquática. Não é uma arma com a intenção de ferir. Também, se fosse para ter com a intenção de colecionar, estou jogando dinheiro fora, porque eu já colecionei um monte de coisas, irmão. Eu já colecionei caneta, eu já colecionei chaveiro, eu já colecionei tampinha de garrafa, e eu já colecionei tanta coisa, e quando eu olho para isso, eu digo, como eu fui tolo, cara, porque isso só gastou meu dinheiro. Não serviu para nada, porque depois eu olhei para aquele monte de troço, na minha parede, o chaveiro, irmão, aquilo fazia assim, ó, e voltava, aquela corda de chaveiro. Um dia eu olhei para aquilo e falei assim, rapaz, para que eu juntei esse troço todo? Agora tem que jogar isso tudo fora. Vou vender para quem isso daí? Espera aí que eu vou ver se eu encontro um outro doido igual eu, um bobo igual eu, que gosta de jogar dinheiro fora, para se ele quer comprar isso tudo aí meu, pelo preço que ele der eu vendo. Nem pensei nisso, peguei tudo e joguei no lixo. Não serviu para nada. É igual álbum de figurinha. Aquilo só é bom para gráfica e para o, como é que chama? O jornaleiro. Fora isso, uma bobeira. É dinheiro gasto à toa. Podia ser um tênis, podia ser um sapato, um par de meia. Agora eu te pergunto, para que você quer ter arma, cara? Não, porque essa aqui é uma Winchester. Essa aqui é uma 28 de 2 canos Flaubert. E pastor, sou entendido, sou. Eu venho da roça. A gente usava arma na roça. Eu atirei de garrucha, atirei de revólver, atirei de pistola, atirei de espingarda, de vários tipos de diferente. Mas não tenho. Já tive, na época que podia, quando eu era garoto, no início da minha juventude, entrou a proibição de caça. Eu vou ter esse troço para quê? Para se eu pego com aquele troço eu vou preso? Para quê? Ah não, mas é legalizado. Está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, para quê? Investe tudo em leite, em cesta básica, vai ser bênção para a vida de alguém, aquilo vai ser bênção na sua vida. Pastor, eu quero para minha defesa pessoal. Você mora onde? Eu moro na favela, tu não vai usar. Não vai usar. Se tem uma coisa que você não vai usar, é isso aí. Tu não vai ser maluco. Se usar, tu vai ser usar só uma vez só. E dependendo do que você fizer com ela, tu não vai nem para o céu, mas tu vai. Pastor, o senhor recomenda? Não estou recomendando nada, estou recomendando obedecer a palavra de Deus, amém? Também não estou dizendo que é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado, amém, irmão? Agora você tem que decidir por você, com consciência, à luz da palavra de Deus. O Senhor Jesus está ensinando a não nos permitirmos o sentimento revanchista, nem fazermos uso da vingança. Se necessário buscarmos a justiça, que jamais o seja por vingança, daí não caber um cristão concordar com a pena de morte. Pois aquele ladrão na cruz, em seus últimos momentos de vida,
ele se arrependeu, ele creu, ele confessou Jesus como Salvador e foi salvo. Eu sou a favor da pena perpétua. De morte não. Porque o meu entendimento, o pastor está falando da Bíblia ou está falando do entendimento dele? Hã? Então diga, o pastor vai falar agora do entendimento dele, não está falando da palavra. Crimes hediondos, palavrinha ruim até de falar, deveriam ser punidos com prisão perpétua. Assassinou, prisão perpétua. Estuprou, castração química. Desviou bilhões da saúde, da merenda escolar, prisão perpétua. Vidas foram ceifadas pela corrupção, prisão perpétua. E vou lá na cadeia para falar de Jesus para ele, esperando que ele se converta, porque ele só tem duas coisas a fazer: perpétua até a morte e inferno, eternidade. Então ou recebe Jesus e se converte. Mas aqui no país criaram uma tal de progressão de pena. O cara é condenado a 400 anos, ele fica 15 anos, sai livre. Alguém condenado a 400 anos foi porque fez uma coisinha qualquer? E outra, cadeia, trabalhando para se pagar lá e sustentar a família aqui fora. Não é a sociedade, não é o chefe de família que teve o seu filho assassinado, que teve o seu negócio roubado, que perdeu por causa dele, está bancando salário, reclusão, para sustentar a família dele aqui. Mas a família dele não tem culpa, e a minha tem? Vai trabalhar na cadeia. Mas a gente está vivendo numa realidade em que o certo virou errado e o errado virou certo. Defende o bandido e o policial está sendo desmotivado a ir para a rua para defender a sociedade. E eu li um dia desse, essa semana, a semana passada, retrasada, que um determinado juiz determinou que não se pode mais colocar como uma das questões, um dos crimes cometidos pelo traficante, se ele for pego com arma de fogo. Pode dizer que é tráfico, pode ser o que for. Mas porte ilegal de arma não pode. Por quê? Porque o fuzil, a arma de fogo, é instrumento de trabalho dele. Traficante tem instrumento de trabalho. Onde é que a gente está vivendo, irmãos? Mas estas coisas que vão gerando em nós a indignação, não pode gerar o ódio. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não. Eu não posso permitir que a corrupção que eu estou vendo, os desmandos daqueles que são autoridades, fazendo pessoas inocentes irem para a cadeia, serem condenados a 17 anos de prisão, enquanto tem um desgraçado com mais de 300 anos de cadeia para cumprir, solto, liberado, aqui no nosso estado. Isso não deve, não pode gerar em mim ódio, tem que gerar em mim indignação. Ódio não. O princípio do olho por olho, dente por dente, contemplado pela lei, Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, era uma diretriz jurídica que Deus estabeleceu, não uma diretriz pessoal. O Senhor limitava
a retaliação, evitando vinganças desproporcionais. O Senhor Jesus está nesse texto, de fato, ensinando contra a vingança pessoal, mas não contra a legítima defesa, seja da vida, da propriedade ou da honra. O objetivo é que os seus seguidores, os seguidores do reino, os discípulos do Senhor Jesus, vivam em amor e autocontrole, superando o mal com o bem, mas sem negligenciar a proteção de si mesmo, a proteção dos seus entes queridos, ou a busca pela justiça legítima. Esse equilíbrio reflete a sabedoria de Deus e a aplicação prática da ética do reino de Deus aqui no mundo real. Jesus não está negando a validade desse princípio em tribunais ou na aplicação da justiça legal. Ele está corrigindo a interpretação e aplicação no nível pessoal como era feita, ensinando que o impulso à vingança não deve dominar o discípulo do reino. Você foi ofendido? Dá as costas para isso. Essa ofensa causou um prejuízo econômico para você? Vá para a justiça, mas não com ódio. No seu ensinamento de Jesus, o desejo de justiça é legítimo, mas não pode ser confundido com vingança. Buscar a prisão de um assassino é um direito legítimo e ato que visa proteger a sociedade de futuros danos e honrar a memória do ente querido. Entretanto, é crucial cuidar das motivações do coração, entregando a dor e o julgamento final para Deus, enquanto se age com integridade dentro da lei. É o desejo legítimo de que o mal seja reconhecido, o culpado responsabilizado e a ordem restaurada de acordo com os princípios legais e morais, a justiça promovendo a restauração e protegendo a sociedade, e não usando a justiça por revanchismo, como a gente está vendo nos nossos dias acontecer. Vingança é o desejo de retribuir o mal com o mal, muitas vezes movido pela ira, amargura, ódio, buscando satisfação pessoal da dor do outro. Mas Jesus chama os seus seguidores a perdoar os ofensores, o que significa renunciar ao ódio e ao desejo de vingança. Às vezes eu ouço um crente dizer assim: ai, mas aquilo me deixou com ódio. Irmãos, essa palavra não pode existir na boca de um crente, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você usa essa palavra, você não está espelhando Cristo. Que negócio é esse que você tem ódio dentro de você? Ai, mas eu fiquei com ódio de fulano. Então vai se converter, irmão. Se converta. Receba Jesus como teu Salvador e Senhor da tua vida. E abandona isso. Porque uma nova criatura não pode ser alguém que mantém as características da velha criatura. O velho eu. Você não tem noção do que ele queria fazer e fazia. Perdoar não significa abrir mão da justiça ou ignorar o mal. Você pode repetir, por favor? Perdoar não significa abrir mão da justiça ou ignorar o mal. Pode falar de novo? Você não gravou ainda, então diga: perdoar não significa abrir mão da justiça ou ignorar o mal. Fala isso mais 3 vezes. Perdoar não significa abrir mão da justiça ou ignorar o mal. Fala para mais 2 pessoas para você gravar isso. Fala. Perdoar significa não permitir que a amargura domine o seu coração, mas ainda assim buscar que o culpado enfrente as consequências legais de seus atos graves. Não é porque ele te ofendeu, não é porque ele chamou sua mãe de alguma coisa. Ora por ele e dê testemunho. Mostra para ele que você não tem ódio dele. Se a questão não requer reparação, dê as costas, como Jesus diz, dá as costas.
ao ofensor? Porque palavras são como sementes. Se não caírem em solo fértil, elas morrem sem gerar árvore e sem produzir fruto. E se essa palavra de Deus ficou clara para você, pensa sobre isso. Porque eu quero te dar uma oportunidade da parte de Deus. Ninguém precisa saber quem, mas eu quero te dar uma oportunidade. Eu quero orar com você que quer rejeitar a vingança. Demônios têm insuflado pensamentos intrusivos em sua mente para você ficar ruminando a respeito daquilo que fizeram contra você e te fez tão mal, que você foi machucado, que você foi ferido. Talvez você tenha sido traído pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, namorada, noivo, noiva, sócio, colega de trabalho, vizinho, parente. Talvez você tenha sofrido uma ofensa, uma injúria, uma difamação. Satanás tem bombardeado a sua mente com pensamentos intrusivos que não cessam, levando você a ter emoções desagradáveis, pensar coisas ruins em relação àquela pessoa e desejar coisas ruins para aquela pessoa. Mesmo que você precise responsabilizar essa pessoa juridicamente, ir à justiça para reparar o dano, para disciplinar aquela pessoa para que ela não faça com outro ou não continue fazendo com você. Mas rejeite a vingança, rejeite o ódio, rejeite esse sentimento que vem sido gerado dentro de você, porque ele não vem de Deus e não honra a Deus. É o pai do seu filho, da sua filha, que nunca assumiu, não se responsabilizou, deveria estar sustentando, todo mês enviando, nunca fez. Vai lá e coloca ele na justiça. Coloque ele na justiça, mas não com ódio. Jesus orou pedindo a Deus: Pai, tem misericórdia dele, perdoa ele, eles não sabem o que estão. Se soubessem de verdade que eu sou o Cristo, eles não estariam fazendo isso. Aquele homem, ele é um merecedor da misericórdia de Deus como você. A diferença é que ele ainda não entregou a vida dele para Jesus, você sim. Rejeite isso. Abra tua boca e lute contra as hostes espirituais da maldade, faça elas saberem que você não aceita que a sua mente seja lata de lixo, nem o seu coração, que os seus ouvidos, a sua mente não é tampa de lixeira, e teu coração não é lixeira, para ficar ruminando esse sentimento e gerando em você o mal e desejando o mal daquela pessoa. Pastor, eu não desejo o mal dela, mas você não para de pensar. E toda vez que você pensa, isso te faz mal. Rejeita isso. A palavra de Deus diz: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu quero orar com você que quer rejeitar isso, que quer entregar essa situação nas mãos do justo juiz e perdoar o teu ofensor, mesmo que você vá buscar a justiça contra ele, contra o que ele fez. Não por desejo de vingança, mas de justiça, que é completamente diferente. Rogue a Deus que essa pessoa seja conduzida à conversão. Que Deus coloque alguém, um servo dele, no caminho dessa pessoa, para que ela possa se converter. Porque certamente
muito dificilmente, você será a pessoa certa. Ainda que você expresse amor a ela, ela não estará preparada para ouvir de você. Mas eu quero orar com você que quer rejeitar isso. E quero hoje dizer: Satanás, minha mente não é tampa de lixeira, e o meu coração não é lixeira para ficar ruminando esse sentimento, esse pensamento, essa coisa ruim. Fique em pé onde você está, vamos orar juntos. Você foi injustiçado, caluniado, difamado, foi ferido fisicamente, quem sabe. Talvez você deva buscar a justiça, mas não deve aceitar a vingança, o ódio, o rancor. A justiça talvez se faça necessário para que o mal não continue sendo feito, não continue sendo produzido por essa pessoa, para que ela aprenda, para que ela seja paralisada e tenha a oportunidade de ser confrontada com aquilo que está fazendo para ser diferente. Mas você não aceite isso, produzindo em você esse sentimento mal. Eu quero orar com você, você ora comigo? Agora, abra a tua boca e diga para Deus: Senhor, eu quero pedir ao Senhor primeiro que o Senhor tenha misericórdia de mim se eu tenho alimentado um sentimento ruim e mal em mim, ódio, desejo de vingança. Eu peço perdão em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar. O Senhor é o justo juiz. E eu peço que o Senhor me dê a tua direção para que eu saiba o que eu devo fazer. E eu vou buscar o pastor para conversar, para tirar as minhas dúvidas que eu tenha, se eu devo ainda assim buscar reparação e justiça. Mas eu não aceito ter a minha mente como tampa de lixeira, nem meu coração, minha alma será depósito de lixo de demônios, fazendo em mim gerar o sentimento mal que entristece o teu coração. Porque eu sei que eu estava morto e condenado para viver a eternidade separado do Senhor pelos meus pecados. E eu sei que mesmo agora, remido e lavado pelo sangue de Jesus e tornado filho teu, eu não mereço a salvação. Eu continuo pecador, sujeito a falhas. Embora eu não as queira, embora eu as rejeite. Eu abro meu coração agora para gerar perdão para essa pessoa. E eu entendo que perdoar não é um ato do sentimento, porque eu estou ferido. E estar ferido é justo, porque eu fui ferido. Perdoar não é um ato do sentimento, mas perdoar é um ato da razão, da vontade. E eu rejeito mágoa, ódio, rancor contra essa pessoa. Eu libero perdão em nome de Jesus. Eu me esvazio de todo sentimento negativo agora. E eu peço ao Senhor Espírito Santo que no lugar desse sentimento eu possa ter a paz que vem do Senhor. Que o bálsamo do Senhor Espírito Santo seja derramado sobre meu coração e a minha alma. E o Senhor me dê sabedoria para as atitudes que eu deva tomar, à luz dessa tua palavra que eu recebi nessa manhã. E quando você ora, fala o nome da pessoa,
Deixa o mundo espiritual ouvir a sua oração. Pois a palavra de Deus diz: resista ao diabo, ele vai fugir de você.